Lembra, o tema de hoje, modelo mental para bater qualquer meta de vendas. Bom, deixa eu me apresentar, eu sei que você está aqui, talvez você já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Alexandre Lacava, eu sou empresário, sou escritor, palestrante, treinador e dedico a minha vida nos últimos 18 anos aproximadamente a justamente levar conteúdo, formar vendedores, desenvolver equipes comerciais, fazer vendedores baterem suas metas de vendas, aliás, baterem qualquer meta de vendas. Aliás, eu também ajudo qualquer pessoa a aprender a vender, a ter bons resultados em vendas. Quer saber um pouco mais sobre mim? Bom, aqui no Instagram, se você passear aqui pelos meus posts, você vai entender e conhecer um pouco melhor sobre quem que é esse cara aqui que está falando contigo. E nas minhas outras principais redes sociais também, Facebook, LinkedIn e também no YouTube. Tem muito vídeo legal, tem muito vídeo bacana lá à tua disposição. Legal? Então vamos lá, cara. Vamos falar sobre o tema de hoje? Bacana, cara. Modelo mental. Modelo mental para poder bater qualquer meta de vendas. Então, se ajeita aí na cadeira, se ajeita aí no sofá, né? Aumenta o áudio aí enquanto você está almoçando, enquanto você está fazendo a tua refeição, porque o tema de hoje, cara, é um tema muito interessante. Eu amo falar sobre isso, aliás, eu amo refletir e aprender sobre isso na minha vida. É uma das coisas que definitivamente mais me ajuda a bater as minhas metas de vendas. Legal? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre modelo mental, cara. O que é modelo mental? Então vamos lá. Modelo mental vem de uma expressão em inglês chamada mindset, né? Onde uma tradução livre seria modelo mental. E o que é modelo mental? Bom, deixa eu trazer uma analogia, porque eu acho que é uma maneira muito rápida e muito interessante, né? Criativa de explicar isso, tá? A maioria das pessoas entende muito rapidamente dessa forma, cara. Modelo mental é como se fosse o sistema operacional de um aplicativo que você tem aí no teu smartphone, sabe? Talvez você esteja me assistindo agora através do teu smartphone, através do teu celular. Esse aplicativo do Instagram, para ele funcionar, cara, ele tem um sistema operacional, tem um sistema construído com várias regras, com várias orientações internas do próprio sistema, que faz com que esse aplicativo funcione da maneira como ele funcione, tá? Esse sistema operacional que dá vida ao aplicativo, cara, é o que a gente pode chamar de modelo mental dentro da gente, aqui dentro, internamente. Então vamos lá. Só, né, recapitulando, o teu smartphone, o teu celular é o hardware, né? E o sistema operacional que faz o aplicativo funcionar seria o modelo mental. Então, o hardware, né, o celular aí é o cérebro, é a parte física do nosso organismo, né, do nosso corpo, é o cérebro. E o modelo mental é o sistema operacional que faz esse cérebro funcionar da maneira como ele funciona. Interessante, né? Então, esse é o início de uma explicação do que é o modelo mental. Bom, deixa eu me aprofundar um pouquinho mais, porque aí vai fazer sentido tudo que eu vou falar com vocês sobre modelo mental para poder bater metas de vendas. Tá legal? E ó, cara, bom, se você quiser anotar, anota o que eu vou estar te falando, ou então, fica tranquilo porque essa live vai ficar gravada e você vai poder assistir ela novamente depois, mais tarde. Tá legal? Bom, se o modelo mental, cara, é aquilo que faz o nosso cérebro funcionar, como assim? Como é que funciona isso, Lacava? Então vamos lá, deixa eu descer um pouquinho no detalhamento do que é o modelo mental para que você possa entender melhor como é que isso funciona, cara. Bom, assim como o software, o sistema operacional, que eu citei como uma analogia, que faz um aplicativo funcionar, como é que o sistema operacional ele é formado, para a gente entender como é que ele funciona? Bom, o programador, o desenvolvedor, o que ele faz, cara? Ele programa esse sistema operacional, ele escreve várias linhas de códigos, é o chamado código-fonte. O que é o código-fonte, cara? São várias linhas de programação, onde cada uma dessas linhas determina como esse sistema operacional vai funcionar. Como é que ele vai abrir, quais as cores que ele tem, como é que ele vai responder a cada toque que o usuário fizer, quais os caminhos que ele vai seguir. Então, percebe, cara, são centenas, às vezes milhares de linhas de programação que fazem
um aplicativo funcionar. Esse é o sistema operacional dele. Bom, trazendo isso para o nosso modelo mental. Então, como é que funciona o nosso modelo mental? Bom, o nosso modelo mental, ele funciona, ele é construído por meio das centenas, milhares de linhas de programação que a gente vai construindo ao longo do tempo. Como assim, Lagava? O que são linhas de programação dentro do nosso modelo mental? São aquilo que eu chamo de crenças, cara. O que são crenças? Crenças são todas as verdades, são todas as ideias, são tudo aquilo que eu passo a acreditar na minha vida por meio de aprendizados, por meio de experiências que eu vou tendo ao longo da vida. Cara, essas milhares, centenas, milhares de crenças que eu vou construindo ao longo da minha vida formam o conjunto que dá vida ao nosso modelo mental. Então, olha que interessante, cara. Tô descendo, tá? Tô indo profundo para poder explicar o que é o modelo mental. Mas, cara, como assim, cara? Como é que a gente vai construindo essas crenças? Como é que elas vão aparecendo na nossa vida? Bom, você nasceu bebê, você já passa a ter contato com elas. A família é o nosso primeiro momento, o nosso primeiro celeiro de crenças na vida. Cara, você ainda é um bebê, você não tem consciência, você ainda não tem um modelo mental, você ainda não tem, né? É só instinto, bebê só funciona por instinto os primeiros meses de vida, né? Primeiro, segundo, terceiro. Por isso que o bebê, quando sente fome, sono ou dor, ele chora, né? É a maneira que ele tem, é um instinto de se manifestar e ele vai recebendo aquilo que ele precisa. Mas, à medida que os meses vão passando, o HDzinho dele aqui, né, o cérebro começa a se alimentar de informações que são as primeiras crenças que começam a formular o modelo mental. Então, a maneira como ele vê, ou a maneira como ele sente que a mãe ou o pai se comporta com ele, a maneira como os irmãozinhos se relacionam com ele, e tudo aquilo que ele vai passando na vida, mesmo ainda um bebê, uma criança, primeira infância, até os 3, 4 anos de idade, já vai trazendo para ele experiências, sensações que ajudam ele a ir formando um modelo mental. Legal, cara? Já começa a trazer para ele essa ideia de verdades, do como proceder na vida, e essas crenças começam a formular o início do modelo mental. Bom, aí esse bebê cresce, cara, ele vira uma criança. E aí, uma criança, já final da primeira infância, começo da segunda, 6, 7 anos de idade, ele vai para a escolinha, né, cara? Aí, além da família continuar sendo uma semeadora de crenças na vida dele, a escola passa a ser uma semeadora de crenças. E aí, ele passa a receber informações, aprendizado formal, né? Começa a aprender a ler, a escrever, e tudo isso são aprendizados, são verdades, são crenças que continuam compondo, formulando, ampliando esse sistema operacional dele, né? Essas linhas de programação do sistema operacional que faz o modelo mental funcionar. Detalhe, cara, escola, né? A escola é um semeador de crenças na vida de qualquer pessoa. E muitas das crenças que estão ali são conscientes. A gente está ali para aprender aquilo. E são plantadas ou são difundidas de maneira consciente. Mas existe uma parte dessas crenças que também, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, que a pessoa, o indivíduo aprende, passa a acreditar, passa a viver a sua vida com base nisso, mas não são conscientes, cara. A gente não faz isso muitas vezes de uma maneira deliberada, faz isso de uma maneira não intencional. Como assim, Lacaba? Cara, na hora do recreio ali, na hora do lanche, na hora do intervalo, né? Brincadeira com os amiguinhos, tal, comentários que saem, elogios, bullying, situações, histórias que o amiguinho conta da família, tudo isso também funciona como verdades ou como crenças que a criança pode ou não resolver adotar na vida dela. Assim como no ambiente familiar, pai e mãe sempre, ou tios, avós, sempre procurando de uma maneira saudável, transferir conhecimento, informações importantes para que aquela criança cresça e viva bem, mas sem perceber também, através das suas atitudes, brigas, discussões,
né? Atitudes que não são conscientes do ser humano, do pai e da mãe, né? Atitudes, no mínimo, vamos dizer assim, questionáveis, acabam transmitindo experiência também. Porque lembra, a criança não aprende só aquilo que o pai ou a mãe fala, ela aprende, aliás, muito mais por aquilo que ela vê, por aquilo que ela experimenta no ambiente familiar, no ambiente escolar. E aí, e daí por diante, cara, à medida que esse indivíduo vai crescendo, vira adolescente, novos amigos, novas experiências, ensino médio, as crenças vão criando. Trabalho, cara, né? Começa a trabalhar, esse adulto começa a trabalhar, mas um monte de experiências, verdades, ensinamentos, deliberados, conscientes ou não, que passam a fazer parte da vida dessa criança. Viagens para outros lugares, outras cidades, outras culturas, tudo isso vai formando esse conjunto de crenças que, todas elas juntas, formam aquilo que a gente chama de modelo mental, cara. O direcionamento para que a pessoa possa pensar, decidir, agir e, consequentemente, obter o resultado que ela tem na vida dela, cara. Muito interessante. Então, isso é um modelo mental. Vai se formando. Como eu disse para vocês, uma parte disso é construído de uma maneira consciente. Nós, eu, você, qualquer indivíduo vivo na face da Terra, né, passa por isso e cria crenças conscientes. Ele compra, ele adquire, ele passa a agir através delas, ele sabe disso. Mas aí está um detalhe, cara, tem boa parte do nosso modelo mental, boa parte dessas crenças que a gente adquire na vida, cara, mas que não são conscientes, que a gente não tem tanta clareza assim que adquiriu elas. E qual é a grande questão, cara? Da mesma maneira que as conscientes, a gente passa a pensar, decidir, agir e colher resultados por meio delas, cara, sem perceber isso, cara, e elas estão aí. Agora, qual é o grande ponto nesse sentido, falando sobre modelo mental, cara? Toda vez que eu tenho algo desconhecido na minha vida, cara, deixa eu te falar, cara, e ele faz parte da minha vida, tem algo que faz parte da minha vida, mas ele não é conhecido, ele é desconhecido, eu não tenho consciência dele, a tendência é disso dominar a tua vida, né? Por isso que a gente diz que crenças inconscientes, aquelas que eu tenho, mas que eu não sei que eu tenho, cara, são autossabotadoras, são limitantes. Por quê? Porque elas dominam a vida da gente. A gente tem, mas não sabe que tem. Modelo mental é isso. Se você entendeu direito, se você se ligou naquilo que eu estou dizendo, cara, são um conjunto de crenças, né, que modelam a maneira como a gente pensa, modelam a maneira com as quais a gente acredita, toma decisões, atitudes e experimenta resultados na vida, cara. Isso é assim que funciona, né? Só que como tem uma parte que não é consciente, cara, é aí que a gente acaba tropeçando, é aí que a gente acaba não obtendo os resultados que a gente quer. E aí você já tem uma ideia do que essa live fala sobre. Por que esse tema é tão importante? Bom, deixa eu te falar, cara, é algo que eu venho estudando, que eu venho lidando há muito tempo na minha vida. Há mais de 3 décadas, há mais de 30 anos na minha vida, cara. E aí você vai falar pra mim, porra, Lacava, então você é fera, né, cara? Você já domina tudo. Não, cara, muito pelo contrário, né? Por isso que cada vez eu me torno mais apaixonado por isso na minha vida, porque eu entendo o quanto existe de espaço, o quanto existe de trabalho nesse sentido. Por quê, cara? Porque como a todo momento na vida da gente, a gente de alguma maneira está exposto a alguma situação, algum ensinamento, alguma experiência, tudo isso está trazendo aprendizados para a gente. Muitas vezes conscientes, muitas vezes inconscientes, cara. Se a gente não está de olho, adivinha, a gente começa a tropeçar. Legal? Muito bom. Eu vou continuar aqui o meu papo contigo, que tem muito mais para falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, cara, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Legal? Então vamos lá. E aí você vai me perguntar, legal, acabei, qual que é o modelo mental, então, bacana para que a gente possa bater qualquer meta de vendas? Bom, tem um livro recente, relativamente recente, mas um sucesso estrondoso, cara, dentro dessa área, que é o livro chamado Mindset, da Carol Dweck, ou Carol Dweck, enfim, Mindset da Carol Dweck. Ele fez muito sucesso
agora de uns 3, 4 anos para cá, tá? Talvez até um pouquinho mais, mas, cara, se tornou best-seller. Por quê, cara? Porque embora esse tema seja muito antigo, cara, muito antigo, ela teve a sacada de trazer isso de uma maneira bem simples, cara, muito clara, elucidativa e, consequentemente, não só fácil de entender, mas fácil de colocar na prática. Legal? Então, qual que é a grande sugestão, qual que é a grande sacada da Carol no livro e a que eu já trago para você de cara aqui para bater qualquer meta de vendas? Bom, lá no livro, a Carol Dweck fala, ela divide toda essa complexidade de modelo mental em 2 únicos modelos mentais. Olha que legal, cara, como facilita a vida da gente. Lógico que não são só esses 2 modelos, mas ela colocou, ela dividiu em 2 grandes modelos, que aí sim, depois com a curiosidade, com o tempo a gente vai se aprofundando e vai entendendo que existem muitas variações. Mas essa porta de entrada é muito legal, que é modelo mental de crescimento ou modelo mental fixo, né? Olha que interessante, 2 modelos mentais, fixo ou de crescimento. Agora, qual que é a diferença entre os dois? Qual que é a diferença entre eles? Bom, modelo mental fixo, que é aquele modelo mental que vai se formando ao longo do tempo, né? A gente vai criando, como acabei de explicar para você minutos atrás, mas a gente não muda ele, a gente se mantém fixo em relação àquelas coisas que a gente aprendeu, aquelas coisas que passaram a fazer parte da nossa vida, as crenças, as verdades, as ideias, os princípios, os valores. Tudo se mantém fixo, imutável ao longo do tempo. Eu olho para a mudança no mundo, eu olho para as diferenças que o mundo, que o universo vem passando, mas eu continuo acreditando exatamente nas mesmas coisas. Eu não mudo a minha opinião sobre nada, eu não mudo a minha ideia sobre nada. Eu decido continuar acreditando exatamente naquelas coisas que me trouxeram até aqui na vida, incorporando novas, mas não mudo aquelas coisas que eu passei a acreditar na minha vida. Esse é o mindset fixo, tá? E o que é o mindset de crescimento, cara? O mindset de crescimento, cara, é um mindset em constante mutação. Não só de aquisição de novas verdades, de novos princípios, de novos valores, como a alteração de alguns antigos, cara. A mutação, né? A mudança de algumas coisas antigas que a gente carregava ao longo da vida, que a gente carrega, né? Ou seja, o fato de a gente decidir conscientemente jogar fora, né? Mudar a nossa opinião, passar a acreditar numa coisa diferente que a gente acreditava até então. Esse é o chamado mindset de crescimento, tá? Uma maneira muito simples, muito rápida de diferenciar as 2 coisas, é onde, para mim, a grande sacada da Carol Dweck no seu livro Mindset teve e que tornou ele um best-seller. Algo simples de entender, fácil de passar a começar a aplicar na vida. Trabalhoso, cara, é algo sem dúvida bastante trabalhoso, por isso que eu estou há tanto tempo lidando com isso, procurando evoluir, progredir, porque ele tem muitas particularidades, ele tem muita sutileza, cara. Por que, Lacava? Por que tem tanta sutileza? Porque, ó, pensa comigo, cara, tudo que eu estou falando com você até agora aqui nessa live é algo que não tem forma, não tem cheiro, você não consegue ver, né? Você não consegue pegar, mas está aqui, cara, fazendo parte da vida da gente, cara, determinando a maneira como a gente vive, determinando a maneira como a gente pensa, decide, age os resultados que a gente tem na vida. Percebe por que é tão sutil de lidar com isso, cara? Legal, deixa eu ter uma pergunta aqui do Bertone, cara. Obrigado, Bertone, pela tua participação. Acaba. E como conseguimos implantar esses novos mindsets no dia a dia? Legal, Bertone. Puta pergunta bacana, cara. Eu me preparei para responder ela aqui. Cara, a gente se prepara. Aliás, uma coisa que eu aprendi na vida, uma mudança que eu fiz na vida, um determinado momento da minha vida é planejamento, cara. Planejamento é legal. Planejamento ajuda a gente a construir melhores entregas e ter melhores resultados. Então eu me planejei aqui, já vou contar para você como é que a gente faz para conseguir implantar esses novos mindsets, esse novo modelo mental na vida da gente. Bacana? Já chego aí. Obrigado, Bertolino. Legal. Bom, antes disso, o que eu preciso te dizer, cara? O que vai acontecer se você não fizer nada para mudar isso? Como assim? Para mudar o quê, Lacava? Bom, se você descobrir que você tem um mindset fixo, ao invés de um mindset de crescimento,
né? Aliás, deixa eu trazer uma outra particularidade nesse sentido, porque senão as pessoas podem se confundir. Não acabam, mas podem se confundir. Deixa eu te contar, cara, uma coisa. Quando você lê o livro, tem muita gente que eu vejo que lê o livro, faz o teste lá sobre o mindset, né? Mindset, eu tenho um mindset de crescimento, eu tenho um mindset fixo e tal. Deixa eu só dar um salve aqui. Meu grande amigo Ricardo Lemos está aqui, a honra, super especialista em vendas, um cara que fala muito sobre esse tema também. Aliás, cara, Ricardo, aqui ao vivo, já quero te convidar para você vir fazer uma live comigo e a gente falar sobre esse e muitos outros temas. Um beijo grande, querido, muito feliz de te ver por aqui. Bom, vamos lá. Estava falando sobre mindset fixo ou mindset de crescimento, e que muita gente, ao ler o livro e fazer o teste, fala assim: não, eu tenho um mindset fixo, não, eu tenho um mindset de crescimento. Não, eu não tenho um mindset fixo. Deixa eu te contar, cara, na minha opinião, tá? Essa é uma opinião minha, legal? Eu acredito que todos nós, todos os seres humanos têm uma parte do seu modelo mental que é fixo. E tem uma outra parte que é o modelo mental de crescimento. Como assim, Lacaba? Cara, dependendo do ambiente, dependendo das circunstâncias, dependendo do contexto, dependendo das pessoas com que você se relaciona, dependendo da área da tua vida, pode ser que você tenha ou um mindset de crescimento ou um mindset fixo. Percebe? Não é uma coisa fechada, não é uma coisa blindada. O Lacaba estudou muito, então o mindset dele é de crescimento. Cara, com certeza, para vários aspectos na minha vida, cara, para várias coisas na minha vida, circunstâncias, contextos, relacionamentos, eu tenho um mindset de crescimento. Agora, eu gosto de acreditar e não ser tolo o suficiente para ignorar que tem algumas áreas da minha vida, alguns contextos, alguns relacionamentos, algumas circunstâncias onde sim, cara, tem um mindset fixo aí. São aquelas áreas mais difíceis na vida da gente, são aquelas áreas onde a gente acaba sofrendo um pouco mais, se é que você me entende, se é que você já passou por isso na tua vida. Legal? Bacana? Então, mindset fixo e mindset de crescimento, na minha opinião, todo mundo tem, todo ser humano tem. A grande sacada é perceber qual é a proporção de cada um na tua vida, ou em que áreas cada um deles se sobressai na tua vida. Por quê? Porque aí é onde você trabalha melhor. Lembra que eu estava te falando agora há pouco que existem muitas particularidades, cara? É muito sutil, né? Então, essas são algumas reflexões que eu estou compartilhando com você e eu aposto, se você parar para escutar alguém falando sobre mindset fixo e mindset de crescimento, dificilmente alguém vai te trazer esse ponto de vista que eu acabei de te trazer aqui agora. Legal? Muito bom. Então, o que vai acontecer se você não fizer nada por conta disso? Bom, o que vai acontecer em relação ao mindset de crescimento ou aquelas crenças, aquelas verdades, aquelas ideias que são conscientes na tua vida, ou seja, você tem, sabe que você tem, cara, tudo certo, ela vai continuar te impulsionando, ela vai continuar te ajudando, ela vai continuar te trazendo os bons resultados que você tem na tua vida, que você tem em vendas. Agora, se você não fizer nada por isso, cara, por outro lado, naquela área onde você tem um mindset fixo, cara, deixa eu te falar, ela vai continuar a fazer você a repetir as mesmas atitudes e, consequentemente, as mesmas experiências, os mesmos resultados ruins que você vem obtendo na tua vida, em qualquer área da tua vida. E se a área da tua vida é essa que a gente está falando, que é, não consigo bater minhas metas de vendas, cara, não consigo atingir minhas metas de vendas. Deixa eu te contar. Aí, nessa área da tua vida, tem uma parte do teu modelo mental que é um modelo mental fixo, cara. Crenças, valores, saberes, das quais você tem, mas você não muda. E não é que você não muda porque você é torrudo, porque você é cabeça dura, porque você é um ignorante. Não, cara. Porque são crenças, são valores que são invisíveis, cara. Você tem, mas você não sabe que você tem, cara. Putz, aí você pode estar se perguntando assim agora. Não, acaba. Agora eu fiquei confuso, cara. Como assim, meu? Como eu tenho verdades, eu tenho crenças na minha vida que eu não sei que eu tenho. Como assim, cara? Não pode ser, isso não existe. Então, vamos lá. Deixa eu te contar um caso, uma situação onde isso acontece, dentre centenas, milhares de outras que podem ter acontecido.
Legal? Então vamos lá. Vou me fixar aqui no tema de vendas, tá? Porque eu sei que o meu público que me segue gosta muito e está aqui principalmente por conta disso. Mas lógico que você pode usar para qualquer outra coisa na tua vida. Então vamos lá. Você é um vendedor novo, cara. Você acabou de entrar, você acabou de cair nessa profissão, né? Porque a maioria de nós acaba caindo, né? Dificilmente alguém tem como sonho na adolescência se tornar um vendedor, cara. O que acontece é o fluxo da tua carreira, dos teus primeiros passos aí na vida profissional, você acaba sendo convidado para fazer parte do time comercial ou para atuar em vendas. E aquela coisa, cara, preciso ganhar grana, preciso pagar minhas contas, enfim, então, cara, eu caio em vendas e começo a trabalhar lá. Então imagina, cara, assim, uma pessoa, um iniciante na área de vendas, né? Na área de corretagem, o pessoal chama isso de calça branca, né? Puta, calça branca ali, um cara iniciante, um aprendiz na área de vendas, mas começou os primeiros meses ali dele na área de vendas. E ali, nesses primeiros meses, cara, ele tá ali, ele tá batalhando, ele tá buscando e tal. Aí, de repente, ele identifica um potencial cliente, aquilo que eu chamo de suspect, né? Pode ser que seja ou não um cliente, para se tornar um prospect, né? Ou seja, um cliente provável de vendas. E aí ele vai lá e comenta com o chefe dele, ou então ele comenta com algum outro colega de trabalho, fala, pô, cara, descobri aqui uma empresa, descobri um potencial futuro cliente aqui, pô, vou trabalhar ele. E aí o colega, o chefe vira, dá uma olhada, vê qual é o nome daquele cliente, vê quais as referências e fala, cara, deixa eu te falar, desiste, cara, puta, esse cliente aí, puta, não rola. E já tentei muito ali, já bati forte, sabe, esse tipo de cliente, ou esse tipo de ramo de atividade, cara, puta, eles não compram, sai fora porque você vai perder tempo, cara, eles não vão comprar. E aí, cara, esse jovem vendedora, cara, compra essa ideia. Por quê? Porque está vindo de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa que há um bom tempo já está passando por essa experiência que ele está começando agora. E aí, no entendimento dele, cara, aquilo faz sentido para a vida dele. Ele fala, pô, não vou perder tempo com isso. E aí, ele não visita, ele não busca experimentar, atender esse cliente, cara. Ver se ele tem algum resultado diferente com esse cliente. E aí ele passa a deixar de poder ter resultados, preencher a carteira de clientes dele, consequentemente o resultado dele, com um tipo de cliente que talvez tenha gerado um resultado ruim para o chefe ou para o colega, não porque ele é um mau cliente, mas porque ele foi mal atendido, porque a pessoa que foi lá atender ele não tinha técnica, não tinha metodologia para poder fazer um bom trabalho com ele. Percebe, cara? Mas ele criou aquilo na cabeça dele. E aí, vamos lá, cara, a vida é dinâmica, a vida virou, tal, e aí lá na frente, cara, ele tá precisando bater a meta, esse vendedor, cara. E aí a oportunidade que ele tem é de visitar clientes daquele ramo, ou com aquela característica. Mas aí o que ele faz, cara? Puta, já vem sem perceber, sem que isso seja consciente, de uma maneira automática, já vem aquele pensamento, putz, cara, esse tipo de cliente não funciona, esse tipo de cliente não dá retorno, esse tipo de cliente não compra, cara, não vou nem visitar. E aí ele não visita, puta, e isso impede ele de bater a meta dele. Percebe, cara? Esse é um exemplo, entre milhares de outros que eu poderia te dar, de como uma crença se forma na cabeça da gente, sem que a gente perceba, a gente passa a ter ela como verdade, pensa, decide, age e colhe resultados a partir dela. Faz sentido para você, cara? É assim que se formam crenças transparentes. Tem formas mais dramáticas também que isso pode acontecer. Vamos lá. Você foi visitar um cliente, você pegou um cliente, foi visitar o cliente, e aí, cara, naquele dia o cliente não só te disse não, mas ele foi indelicado com você, cara. Ele te maltratou, ele te tratou mal naquele dia. Cara, isso aconteceu. Puta, e aí você sai dali, cara, com qual ideia? Qual é a ideia que se forma quando você passa por uma experiência como essa? Você foi visitar um cliente e o cliente te tratou mal. Você fala, cara, esse cliente não presta, cara. Aliás, preciso tomar cuidado com esse tipo de cliente. Cara, por quê? Porque dói quando eu trabalho com ele, cara. Pô, é muito complicado. E aí se forma uma crença como essa. Sem você se dar conta de que, por exemplo, aquilo pode não ter sido pessoal, pode ter sido uma forma que aquele cliente teve de extravasar
a angústia, a revolta, a dor que ele estava passando. Por quê? Porque aquele foi um dia ruim para ele, porque ele perdeu também um bom negócio lá na empresa dele, ou então porque ele teve algum problema na família dele, às vezes uma doença, esposa, família, marido. E aí, cara, diante dessa situação ruim, cara, angustiante, depressiva, ele descontrolado, porque a gente se descontrola às vezes emocionalmente. Ele acabou extravasando, ele acabou descontando na primeira pessoa que apareceu na frente dele. Era você que estava ali, cara, e você recebeu tudo aquilo. Só que desconhecendo esse contexto do que se passava na vida dele, na vida dela, daquele cliente, puta, o que você faz? Você cria essa crença, cara. Puta, esse cliente é mala, esse cliente não vale a pena. Se eu for atender ele de novo, eu vou sofrer. Putz, cara, e aí, imagina, lá na frente, mudou. Passou 1 ano, 2 anos, aquele cliente está bombando, cara. Ele é tudo que você precisava, porque ele é um ótimo comprador. Ele está comprando no mercado, mas você não vai visitar ele. Por quê? Porque você criou aquela crença de que ele é um cliente mala, de que ele vai te ofender, de que ele vai te maltratar. Você deixa de talvez experienciar algo diferente, que é o que te traria resultados. Né, cara, eu estou muito feliz aqui, porque eu vi que está acompanhando aqui Felipe e Cristina da Drop Travel, cara, queridos, além de Cristina ser minha irmã querida, Felipe um grande agente de viagens aí, para quem surfa, cara, puta, entra em contato, entra aqui, Drop Travel, tá? Você quer viajar, consulta ele. Ele está colocando aqui, cara, puta, esses clientes são desafios para ele vender. Lógico que são desafios, porque eles vão nos ajudar a mexer com o nosso mindset fixo, cara. Olha que legal, já começo a trazer aqui, Bertoni, a resposta. Como é que a gente faz para trabalhar isso, cara? Cara, lidar com clientes desafiadores, lidar com clientes que fizeram a gente se sentir mal, cara, e procurar mudar a nossa ideia em relação a eles, cara, é um caminho bacana para que a gente possa sair do mindset fixo e ir para um mindset de crescimento, cara. E é isso aí, bacana, Bertão, é o que você está compartilhando com a gente, né? A gente realmente tem que praticar a empatia e relevar situações, contornar, na verdade não fazer pré-julgamentos. Porque quando a gente define uma experiência como essa, como uma experiência que eu nunca mais deveria passar, cara, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma crença, cara. Eu estou criando uma crença que se eu não me dar conta, cara, ela vai me perseguir pro resto da vida. E, a vida é dinâmica, a vida muda, tudo muda na vida, cara. Tudo muda, cara. Nós mudamos. E quando a gente se coloca de uma maneira a se proteger pro resto da vida daquela forma inflexível, cara, mudou. Lógico que naquele momento é bacana, se protege. Lógico que naquele momento é legal você ter cautela com aquele cliente. Não vai voltar no dia seguinte. Calma, cara, calma, respira. Procura acompanhar um pouquinho do que está acontecendo com ele. Tenta entender como é que estava a vida dele naquele momento. E aí, depois de um tempo, você volta com uma experiência diferente, né? Não é simplesmente para ir de peito aberto e, cara, vou enfrentar qualquer situação, não estou nem aí. Não, cara, também não é assim, lógico. A gente precisa se preservar, a gente precisa se blindar, a gente precisa se proteger, a gente precisa ser inteligente nesse sentido. Agora, ser inteligente também significa, de tempos em tempos, cara, fazer testes, sabe? Testar as verdades que a gente criou ao longo da vida. Por quê? Porque senão, cara, a gente entra no nosso mindset fixo. Legal? Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu contar para vocês uma história, cara, rapidinha, de um cliente meu, um vendedor que passou por isso, cara. Eu não vou revelar o nome dele aqui, porque, enfim, né, uma questão de ética, mas teve um cara, que hoje se tornou um grande amigo, um cliente, um grande amigo meu, mas teve uma época em que ele estava sofrendo muito, cara. Ele era um especialista da área de TI, de tecnologia da informação, e aí ele entrou na área de vendas, cara. E ali ele começou a sofrer pra caramba, cara. Por quê? Justamente porque ele trazia muitas referências, ele é um cara que prestava muita atenção nos outros, mas ele começou a comprar muitas verdades do time com o qual ele trabalhava, outros vendedores, gestores, cara. E como um cara com uma sensibilidade muito grande, ele acabou pegando não só as coisas boas, como as coisas ruins também. Isso estava empacando, cara, estava empacando a vida dele, ele não conseguia bater meta. Mês através de mês, um cara inteligente, um cara com uma sensibilidade super legal, mas, cara, empacava e não conseguia. Os clientes recebiam ele bem e tal, mas ele não conseguia virar meta.
Até que um dia eu tive a oportunidade, a felicidade de dar um treinamento para ele, cara. Putz, lá atrás, eu esqueci até o ano, cara. Foi um dos primeiros treinamentos que eu dei de vendas, onde eu já trazia esse tema. E aí, cara, nesse treinamento, cara, quando ele passou por ele e ele descobriu essa questão, ele ficou tão impactado. Lembra? Eu disse para vocês, ele é um cara, uma sensibilidade aguçada, mas ele ficou tão impactado de tomar contato com esse tema que ele foi fazer um curso específico sobre isso, cara. Foi fazer um curso sobre modelo mental, foi fazer um curso sobre isso. Cara, e esse curso mudou a vida dele. Ele teve a oportunidade de rever, reformular o modelo mental, modificar totalmente. Bom, para encurtar a história, cara, hoje ele é CEO, sócio de uma startup, cara, que vale aproximadamente, enfim, eu chuto aí alguma coisa entre 10 e 20 milhões de reais, cara, super empresário, bombando, não só se tornou um ótimo vendedor, como se tornou um empresário de sucesso, cara, um cara maravilhoso e, cara, fundamentalmente, eu conto essa história com muita tranquilidade, porque ele conta isso pra mim, cara, foi uma história dele pra mim, aliás, quando ele me chamou para fazer consultoria, para construir a área comercial da startup dele, ele me chamou por conta disso. Ele falou, cara, Lacava, eu estou te chamando por 2 grandes motivos, cara. O primeiro é porque você é um especialista em vendas, cara, um dos melhores que eu conheço. E o segundo, Lacava, é porque você foi o cara que ajudou a eu virar a chave do modelo mental, que me fez entender, cara, o que eu precisava mudar na minha vida para poder ter o sucesso que eu estou tendo hoje, que eu conquistei hoje na minha vida, né? Cara, muito interessante, cara. Bom, aí você pode estar se perguntando, aliás, mas como saber se eu preciso mudar, Lacava? Bom, eu acho que você já sacou, e é por isso que eu vou confirmar para você, cara. Quando é que eu sei se eu preciso mudar ou não? Quando é que eu sei se eu tenho ou não um mindset fixo em alguma área da minha vida? Então, presta atenção no que eu vou te dizer, cara. Resultado ruim é o sinal de que ali você tem um mindset fixo na tua vida. Cara, Não tá batendo a tua meta? Putz, cara, aí tem uma parte do teu modelo mental que é fixo. Não tá conseguindo vender, cara? Putz, deixa eu te falar, cara, mindset fixo, cara. É isso que tá acontecendo. Aliás, qualquer área da vida, cara, não só em vendas, lógico, mais uma vez, a gente está falando aqui sobre vendas, mas qualquer área da tua vida, cara, você está sofrendo, você experimenta em alguma área da tua vida algo que você não gostaria mais de experimentar, cara? Tem alguma coisa que está te incomodando, tem alguma coisa que está te angustiando na tua vida, que te deixa triste, aliás, repetidamente, deixa eu te falar, cara, nesta área da tua vida, tem um modelo mental fixo, cara. Tem algo que você não percebe, que é invisível, que é transparente, que você já não se dá conta, tá no automático, mas que um dia lá atrás você criou. E você se esqueceu disso. E isso se repete por quê? Porque como você não tem clareza sobre isso, tá no automático, você responde de forma automática, acaba pensando, decidindo, agindo sempre da mesma maneira e colhendo sempre os mesmos resultados que te fazem sofrer, cara. Então, resultado ruim é o sinal de que aí tem um mindset fixo, de que você precisa mudar. E aí sim, mas Lacava, como é que eu faço a mudança então, né? Como é que eu faço para mudar isso, cara? Como é que eu mudo essa questão na minha vida? Vamos lá, deixa eu tomar um gole d'água aqui para poder comentar contigo. Vou te dar uma dica, vou te dar um método, cara, de como trabalhar isso na tua vida. Vamos lá. 5 passos, cara. 5 passos que vão começar a te ajudar a transformar um modelo mental fixo num modelo mental de crescimento. Bom, você lembra, como eu estava dizendo para você, que o modelo mental, ele é feito, cara, o modelo mental nada mais é do que o conjunto de centenas, milhares de crenças que você foi construindo ao longo da tua vida. Algumas conscientes, outras inconscientes. Bom, então, se o sinal de modelo mental fixo é resultado ruim na tua vida, então isso significa, cara, que tem alguma crença, pode ser algumas, mas tem alguma crença aí nessa situação que é uma crença invisível, transparente, autossabotadora, limitadora. Cara, então tudo começa por resultado ruim. Resultado ruim é um sinal. Bom,
Se resultado ruim é o sinal, o segundo passo é: qual é a minha história nessa parte? Ou, desculpa, qual é a minha parte nessa história, nesse contexto? Cara, por quê? Só para você não transferir responsabilidade, cara, não adianta. Mindset fixo diz respeito a nós mesmos, assim como o mindset de crescimento. No final das contas é tudo sobre nós, é tudo sobre como as coisas estão depositadas, organizadas ou funcionam aqui dentro. É isso que está refletindo o resultado que eu tenho aqui fora. Por isso que o segundo passo é: qual é a minha parte nessa história? Porque às vezes o resultado ruim vem de um relacionamento. Aquela coisa. Por que você não consegue bater a meta? Porque, cara, eu tenho uma carteira que é uma porcaria, cara. Eu tenho uma carteira de clientes que não presta. Aliás, se os meus clientes fossem clientes mais inteligentes, cara, eles estariam comprando mais de mim, eu estaria conseguindo vender e bater minha meta. Cara, deixa eu te falar, não funciona. Transferir responsabilidade não funciona. É até legal, cara. É até legal por quê? Porque conforta. Mas deixa eu te falar, não muda resultado, cara. Por isso que o segundo passo é: qual é a minha parte nessa história? Tá bom, o cliente pode ser o que for, pode ser o que seja, mas qual é a minha parte nessa história? Pô, ele não me respondeu, ou ele me deu uma negativa. Pô, mas qual é a minha parte nessa história? Independente do cliente, o que eu posso fazer de diferente ou o que eu não estou fazendo que eu deveria ter feito? Puta, cara, minha parte nessa história é que eu fiz a abordagem dele em cima da hora, cara. Eu não me planejei. Eu fui querendo um resultado imediato sem ter me preparado para aquilo. Puta, é verdade, cara. A minha parte nessa história é aquilo que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito. Então, ótimo, cara. Você já identificou qual é a tua parte nessa história. O terceiro passo é: qual é a crença que sustenta essa atitude, que sustenta esse comportamento, por exemplo, de não se planejar? A crença é aqui, assim, de uma maneira simples, cara, sem julgar muito, sem me autopunir, as pessoas, eu sou um cara importante, eu sou um cara relevante na vida dos meus clientes, então, pô, eles me respondem na hora, cara, eles precisam me responder na hora, afinal de contas eu já ajudei muito eles, então, quando eu abordo eles deveriam me responder também com a mesma rapidez, com a mesma versatilidade. Puta, essa é a crença, cara, de que as pessoas devem me responder na mesma velocidade que eu acredito que eu atendo elas. Sem levar em consideração as particularidades da vida dela, cara. Sem levar em consideração todo o contexto da vida dela que ela vive e que eu não estou enxergando. Puta, essa crença, cara, as pessoas têm que me responder na mesma velocidade que eu respondo, independente do contexto da vida delas. Caraca! Terceiro passo. Tá me acompanhando aí? Legal. Resultado ruim é o sinal. 2. Qual é a minha parte nessa história? 3. Qual é a crença que sustenta esse meu comportamento? Legal. Qual é o quarto passo? O quarto passo é o seguinte, cara. Bom, qual é a crença que eu quero colocar no lugar? Então, eu quero tirar essa crença, eu quero tirar essa verdade da minha vida, essa ideia, e quero colocar uma melhor, uma que me ajude mais num momento como esse, cara. Bom, qual é a crença que eu vou colocar nesse lugar, então? Cara, se eu vou tirar essa, tem que responder na mesma velocidade, independente do que ele está vivendo, porque, cara, eu sempre fui bom na vida dele. Então, tira isso, tira. Isso está me atrapalhando. O que eu vou colocar no lugar? Putz, cara, clientes me respondem de uma forma sincera, franca, a melhor informação que eu posso ter sobre eles. E isso me ajuda a fazer as melhores vendas. Pô, cara, gostei. Essa eu acredito que vai me ajudar mais. Porra, legal. Então qual que é a crença mesmo que eu quero colocar no lugar? Clientes me respondem com sinceridade e com verdade, de uma forma que me ajuda a entender qual é o melhor caminho para eu poder fechar a venda com eles. Puta, ótimo, cara, boa. Quinto passo, já coloquei a crença no lugar, agora eu tenho que testar. Cara. Agora eu vou atender esse cliente ou eu me programo, eu me planejo para fazer a próxima interação com ele, acreditando nisso, reverberando, vibrando dentro desta crença, cara. Pronto. E aí eu testo. O quinto passo é testar. Legal, cara? Anotou aí? Se não anotou, bom, depois você vai assistir essa live de novo, você vai recuperar esses 5 passos para poder colocar isso em prática a partir de hoje à tarde, ou então a partir de amanhã, tá legal? Bom, só para te lembrar, cara, jeito errado de fazer a atualização do modelo mental, cara. O que não funciona
para que você possa mudar, atualizar o teu modelo mental, cara. É jogar a responsabilidade no teu cliente. Lembra, cara? Acabei de te dizer isso, cara. Isso definitivamente não funciona. Ah, vou atualizar o meu modelo mental, cara. Ah, o cliente a partir de agora vai se comportar de uma maneira educada. O cliente nunca mais vai me fazer uma ofensa, cara. Não adianta, meu. Não resolve. Não adianta você colocar uma crença. Não adianta você formular uma verdade da qual você dependa da atitude da outra pessoa. Puta, cara, não funciona. É uma tentativa tola de você transferir uma responsabilidade, cara. Aonde as coisas só vão dar certo na tua vida, você só vai bater a tua meta de vendas se a outra pessoa passar a atuar de uma maneira diferente, se a outra pessoa se comportar de uma maneira diferente. Puta, não resolve. Você está esperando ao invés de você tomar uma atitude diferente, cara. Tudo bem? Então, jeito errado de mudar modelo mental é você trocar uma crença existente por uma outra da qual você dependa antecipadamente da mudança de atitude da outra pessoa, cara. Esquece, isso não vai funcionar, cara. Isso não vai trazer resultado nenhum. Legal? Então, vamos lá. Como é que você faz para desenvolver um mindset de crescimento a partir dessas dicas que eu te dei, desse modelinho que eu te passei de como lidar com as tuas crenças? Aliás, essas são dicas que a Carol Dweck traz lá no livro Mindset dela, tá bom? E que eu compartilho, sou totalmente favorável. Eu decidi já há um bom tempo acreditar nas mesmas coisas, por isso que eu vou reafirmar para vocês aqui agora. Então, primeiro, cara, um desejo pelo desafio, cara. A gente precisa desenvolver na gente um desejo, sabe, uma vontade de enfrentar desafios na vida da gente. Lógico que conforto, lógico que a estabilidade, cara, são coisas bacanas e gostosas. Eu não estou dizendo para você não viver isso na tua vida. Não, nunca viva algo confortável, não procure por estabilidade. Lógico que isso é bacana, mas, puta, cara, deixa eu te falar, não pode permanecer aí o tempo inteiro, no confortável, no quentinho, no gostosinho, no estável. O tempo inteiro, cara, é prejuízo. Zona de conforto, mindset fixo. Você tem que, assim, é uma sugestão, né, que é o que eu procuro fazer na minha vida. Vez por outra, eu estou trazendo algum desafio novo, eu estou trazendo algo que me desafia, que me tira da zona de conforto, que me faz enfrentar um desafio novo. Isso é o desejo pelo desafio. Você não precisa viver a vida inteira, o tempo inteiro, desafio um atrás do outro. Não, cara, não é isso, mas você tem que ter aí, você tem que implantar uma forma de tempos em tempos está trazendo um novo desafio. Quando a gente fala sobre vendas, a mesma coisa, cara. Puta, sempre a mesma carteira de clientes, sempre a mesma forma de vender, sempre o mesmo ramo de atividade que eu atendo, né? Sempre o mesmo produto. Não, cara, você precisa estar se desafiando a mudar. Mudar o teu produto, mudar a tua solução, mudar o ramo que você atende, mudar a forma como você atende o teu cliente. Enfim, mudar a forma de pensar vendas, cara, isso é o desejo pelo desafio. Legal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cara, dedicação. Meu amigo, dedicação, cara, puta. Deixa eu te falar, nesse sentido, pra mim não tem jeito. E eu tenho usado muito nos últimos tempos a analogia do jardineiro, cara. Putz, por que a analogia do jardineiro? Porque o jardineiro é um baita exemplo de dedicação, né? O jardineiro, ele não pega, joga sementes no solo e aí no dia seguinte ele já está esperando pela colheita. Não, cara. O jardineiro é exemplo de dedicação, onde ele vai, germina, ele planta, ele ajusta a semente, ele rega, ele afofa a terra, ele garante que o sol está batendo ali, ele muda o vaso de lugar para tomar sol, ele joga água de novo. Se começa a aparecer erva daninha, ele vai lá, ele combate a erva daninha, ele verifica de novo, ele troca de lugar aquela semente se for preciso. Putz, cara, dedicação, cara, não tem jeito. Até porque quando a gente fala sobre modelo mental, cara, sobre nós mesmos, a gente vai descobrir que nós somos como se fosse uma cebola, né, cara? Quando você tira a primeira casca, quando você descobre a primeira sacada sobre você, por que você não está conseguindo bater a tua meta, cara, é uma primeira sacada, é um primeiro motivo. E que se você continuar explorando, você vai descobrir que existem motivos que são mais profundos, cara. Tem um enraizamento, tem uma derivação
desse motivo aparente que te levou a não conseguir bater a tua meta. E aí, nesse sentido, cara, é onde a dedicação é fundamental. Descascou uma parte da cebola, cara, tirou a primeira camada, você está pronto para entender, para se dar conta que tem uma outra coisa ali que estava associada a essa que, putz, está te segurando, está fazendo você manter um mindset fixo, um modelo mental fixo, cara. Coragem, determinação e dedicação, porque o resultado, cara, é certo. Se você investir tempo, energia e dinheiro, se for o caso, cara, você vai mudar isso. Você entra no modelo mental de crescimento de novo. A outra coisa é aprenda com as críticas, cara. Eu sei, parece óbvio, né? Todo mundo fala isso, mas deixa eu te contar algo que ninguém te fala, cara. Eu detesto receber críticas, cara, pra ser sincero contigo. E eu vejo que a maioria das pessoas tem receio de falar sobre isso, sabe? São politicamente corretos, falam, não, cara, crítica é legal, lógico que crítica, mas eu detesto receber crítica, me dói, cara, mexe comigo, sabe? Pô, é verdade, não deveria, mas eu tenho meu orgulho, mas é assim, cara, a vida é assim. E trabalhar com meu orgulho decidir trabalhar com meu orgulho é um desafio na minha vida e é onde eu desenvolvo o meu mindset de crescimento. Mas aí que tá, cara, embora eu deteste a crítica, eu sei o quanto ela é importante para a minha vida, cara. Eu sei o quanto é importante receber feedbacks, receber críticas. Por quê? Porque isso me mostra qual é o caminho do mindset de crescimento, do modelo mental de crescimento. E aonde eu estou parado no modelo mental fixo. Por isso que, embora eu não goste, cara, a crítica, ela é super bem-vinda, cara. Eu recebo ela de braços abertos. É que nem ficar doente, cara. Alguém gosta de ficar doente? Não, cara. Mas ficar doente, no fundo, é um sinal maravilhoso para que você possa regular de novo o teu organismo. Então, percebe? Eu não gosto de ficar doente, mas eu sei o quanto ficar doente é importante na minha vida. Porque é o meu organismo me avisando que tem algo errado e que eu preciso regular novamente, que eu preciso ajustar novamente para que eu passe a ser saudável novamente. Faz sentido para você? Legal, cara. A crítica tem muito a ver com isso. E por outro, inspire-se com o sucesso do outro. Cara, é você se inspirar, não precisa festejar, cara, tudo bem, às vezes dá aquela inveja, não sei se isso acontece com vocês, cara, acontece comigo, entendeu? Às vezes você olha, bate o olho e fala, puta caramba, meu, mas eu considero nesses casos, cara, que a inveja é uma coisa positiva. Por quê, cara? Porque quando eu sinto isso, é porque provavelmente eu também tenho condições. Eu sei que no fundo eu sou capaz. Só me falta ainda talvez conhecimento, ou me falta entusiasmo suficiente, ou me falta algo que, se eu descobrir, vai fazer com que eu também tenha resultados, conquistas semelhantes àquelas pessoas que, às vezes, me causam uma certa inveja. Então, por isso que se inspirar com o sucesso dos outros é legal. Olha para o sucesso dos outros, aprenda com isso. E se por acaso pintar uma inveja, cara, não tem problema, o orgulho aflorando, tranquilo, por quê? Porque provavelmente é um caminho que você pode, aliás, que você deve seguir. Por isso que se inspirar com o sucesso dos outros é essa consequência de você olhar e falar, não, cara, não tem problema, mesmo incomodado, cara, eu vou me inspirar, eu vou aprender com essa pessoa, eu vou descobrir aquilo que eu ainda não sei para poder conquistar o resultado que eu quero conquistar. Legal, queridos? Cara, muito legal, cara, maravilhoso esse papo aqui com vocês. Desejo que você tenha aproveitado, que isso tenha feito você entrar no modo reflexão, autorreflexão, e já tenha aí percebido algumas coisas que sim, você pode fazer de diferente para poder identificar mindset fixo e transformar ele em mindset de crescimento naquelas áreas difíceis da tua vida, assim como em todas as outras áreas que você está navegando super bem, você está bombando, legal? Só lembra que esse é um caminho fundamental para que você possa bater qualquer meta na sua vida. Legal? Quero dar um beijo para todos vocês, agradecer essa participação maravilhosa, em especial, vou repetir, Drop Travel, que teve aqui assim, cara, impecável nessa live. Cristina, minha irmã querida, cara, um beijo, um abraço, bom te ver aí, cara, batalhando, construindo, bombando na área de vocês. Felipe, você também, cara, maravilhoso a participação de vocês. Tamo junto, hoje e sempre. Beijo grande, até a próxima live. Quinta-feira,
meio-dia e meio, quinta-feira dessa semana agora, tá? Hoje é dia 31, dia 2, quinta-feira, meio-dia e meio, tem live nova, convidado, não perca, tá bom? Bertolini, cara, maravilhosa a tua participação, é isso aí, cara, vamos trabalhar nosso mindset de crescimento, porque o sucesso nos espera. Tchau, queridos, até breve, até quinta-feira.